Se o Espiritismo afirma que a comunicação com os espíritos é real, como explicar que em muitas culturas fenômenos semelhantes foram atribuídos a forças malignas ou demônios? Como podemos garantir que os fenômenos espirituais são realmente espíritos e não resultado de superstição ou interpretação equivocadas? O que chamamos demônio hoje, né, é atribuído como a um ser maligno criado para o mal. A palavra demônio tem origem em daemon, grego, que significava o equivalente à alma, né? Então é importante a gente separar um pouco o conceito, né? E outro ponto importante é compreender o que a doutrina espírita nos traz, que não existem seres criados definitivamente para o bem, nem seres criados definitivamente para o mal, né? Todos nós somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes por Deus. Nós vamos aprender através do nosso próprio esforço, caminhando em diversas experiências, encarnadas e na erraticidade. Alguns de nós cultivamos o bem, alguns de nós nos reiteradamente caímos em equívocos. Então existem espíritos felizes, existem espíritos em evolução, em aprendizado, procurando dedicar-se ao bem, existem aqueles que estão insistentes no erro, aqueles que estão em sofrimento, existem aqueles que desejam o mal. Então não existem seres criados definitivamente para o mal. Somos todos filhos de Deus. Não existe um inimigo na figura de um demônio. O que existe é um espírito, também filho de Deus, que está em equívoco e que é tão digno de amor quanto todos nós. Aliás, quem garante que nós mesmos não somos aqueles que estamos em erro nesse momento? Quem garante que nós não nos comportamos na agressividade dos automatismos e dos hábitos construídos no passado, quando caímos nas casas mentais da terceira casa, do terceiro andar, perdão, do ideal sublime, para a segunda casa do presente mecânico, para o porão do castelo, que é o nosso automatismo, nos vinculando a padrões de agressividade, como se nos comportássemos praticamente como uma besta apocalíptica. Então, os fenômenos espirituais devem sempre ser submetidos ao crivo da nossa razão. Existem diversos sinais, como a linguagem dos espíritos, para perceber, né, a análise crítica da linguagem adotada pelos espíritos e o sentido moral daquilo que é passado. Então, as provas já foram dadas ao longo de toda a existência, porque o espiritismo não inventou a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, os fenômenos espirituais sempre aconteceram ao longo de toda a história da humanidade, em diversas culturas, em diversas tradições. O espiritismo veio estudar o fenômeno mediúnico e compreender como ele se processa. E isso está hoje à disposição de todos, né? Em determinado momento, por exemplo, uma intensidade maior de fenômenos físicos, de efeitos físicos, como levitação de objetos,